de ser mais difícil ainda de enfrentá-lo durante o ano. Tudo isso no meio de um calendário maluco, onde vai ter Copa do Mundo. Tem desvantagens na Copa do Mundo, a gente olhando o que foi o Campeonato Brasileiro e olhando que a Arrascaeta vai para o Uruguai, vai para a Copa. Por outro lado, quando você pensa que o Jorginho não vai para a Copa, o Saúl não vai para a Copa, o Eric, Chile, não se classificou para a Copa. Também não vai. Talvez essa paralisação para a Copa do Mundo, dependendo de como o Flamengo tiver de elenco, não seja uma coisa assim tão complexa. Então, eu acho que esse planejamento, olhando o potencial do Flamengo e executá-lo direito, deve ser o maior desafio do Felipe Luiz. Não fazer o time jogar bem. O time vai jogar bem. Você não imagina o Flamengo em 6º lugar no Brasileiro, Flamengo mal nos principais campeonatos. É muito óbvio que não vai acontecer. Fala, minha torcida do Mengão. Tamo de volta. Mais uma vitória do Mengão aí com sabor de goleada. A vitória do Flamengo estreia no Clássico contra o Vasco com 1-0 aí somente, mas com aquele saborzinho de goleada que o Flamengo jogou de bola. Cebolinha tá de parabéns aí. Carrascal também fez um excelente jogo e eu espero que você coloque aqui abaixo nos comentários a sua opinião. E se você não deixou aquele likezão ainda no nosso vídeo, corre lá, deixa aquele likezão. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma notícia do nosso Mengão. Sim. Então, os desafios do Flamengo são diferentes, por exemplo, dos desafios de todos os paulistas, com exceção do Palmeiras, diferente dos 2 times do Rio Grande do Sul. Os de Minas até podem fazer alguma coisa. O Cruzeiro a gente espera muito. O Atlético tem jogadores para fazer bastante, só que a gente não tem a menor ideia se vai conseguir ou não vai. É maior incógnita entre os times que tem jogadores que resolvem jogos aí. Então, assim, eu acho que os desafios do Flamengo são um pouco diferentes da maioria das equipes. E isso também já coloca o Flamengo num outro patamar. Sim, sim. Porque tem time que tem que se construir para fazer um campeonato brasileiro razoável. O do Flamengo vai ser, no mínimo, muito bom. Mas tem que ser campeão contra... Aí, eu sei, eu tô vendo aqui no YouTube muita gente, porque eu quero que o flamenguista, quero que o Abel fique, não, porque o Abel não sei o quê. Assim, eu entendo a provocação, eu entendo que faz parte do futebol, eu entendo até que o Palmeiras, de repente, passe outro ano sem ganhar campeonato, mas é um clube a ser temido. Não dá para olhar o Palmeiras e falar assim, não, ao contrário. O Palmeiras jogando mal ano passado, em boa parte do ano, fez uma pontuação sensacional no Campeonato Brasileiro e podia ter conquistado o título se não fossem ali as rodadas finais quando tropeçou contra equipes menores. Ou seja, eu diria que dentro do elenco do Flamengo eu tenho absoluta certeza que o respeito é enorme e o torcedor pode tirar onda à vontade. Porque o Palmeiras tem um espírito extremamente competitivo, né? Isso vem do espírito do seu treinador, por exemplo, né? Que contagia ali todo mundo, né? Ele consegue incutir isso bem na cabeça dos jogadores. O Palmeiras ainda ali é o principal rival e o Cruzeiro, vamos ver o que vai fazer durante o ano. Mas pode entrar nisso, né? Exatamente, é postulante a isso ainda, dependendo do que vai fazer a gente vai ver nesse primeiro semestre ainda. Mas esse desafio do Flamengo de subir o sarrafo é pela qualidade do jogo? É jogar, porque os títulos, evidentemente, vão se equipar, vai brigar pela Libertadores, Brasileiro, tá tudo certo, é por aí. Mas é melhorar ainda a qualidade de jogo, aquela coisa mais próxima vamos dizer assim, do show que o torcedor quer ver? Putz, eu acho que a gente nunca saiu do debate de 2019, né? Da idealização, daqueles meses história do DNA e tudo. Caramba, o Flamengo já teve agora já conseguiu até ter uma temporada igual, né? Em termos de resultados. E manteve o treinador. O Luiz não idealiza esse tipo de jogo. Não. Eu acho que assim, é melhor do que você criar uma idealização de espetáculo, porque isso é muito difícil você concretizar no nosso calendário. Que você joga, que você joga toda semana 2 vezes. É muito difícil. E naquele ano especificamente, vamos lembrar, o Flamengo sai da Copa do Brasil, então ele tem 2 competições, mas não tem a terceira. Aqui o Flamengo vai focar em tentar chegar em tudo, sabe? Vai ter pausa no meio do ano, então até lá é jogo atrás de jogo. Eu acho que ele tem que focar mais em regularidade do que em espetáculo, em perfeição, que é inatingível. Ele tem que pensar em ter todo mundo bem, em jogar bem sempre e em já começar forte o brasileiro,
para não ter que depois correr atrás, para ter que se recuperar de um começo mais complicado. Mas eu acho que assim, eu acho que o Flamengo parte de um sarrafo já muito alto. Eu não sei se quem tem que correr atrás são os outros. Eu achei hoje um dia bem preocupante. Quem torce contra o Flamengo. Porque semana que vem tem um Flamengo e São Paulo. É claro que o São Paulo hoje roda o seu time, mas o que você viu de São Paulo principal até aqui, a gente está falando da primeira rodada do Brasileiro, não estou comparando quem está em momento, mas é a primeira rodada do Brasileiro e eu acho que essas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, elas vão reservar alguns resultados para a gente que talvez a gente não imaginasse se ele começasse ali como começou no ano passado, abril, por exemplo. Eu acho que vai ter um pouco mais de surpresa por questões que a gente viu ontem. Um Palmeiras que às vezes pode ser surpreendido por um time bem organizado, com dificuldade para atacar, não é tomar 4-0 de alguém, mas um jogo que ele vencesse em condições normais, talvez início de temporada, tentando entender o que é. E eu acho que vai ter menos surpresas em jogos do Flamengo. Então, é um Flamengo que vai olhar de novo com carinho para esse Campeonato Brasileiro e talvez dê uma esticada ali, que aí quando chegar ali em abril para falar de Libertadores, ele esteja numa situação até razoavelmente ok, boa, primeira, segunda, você está contagem não, mas vai estar se mantendo ali para dar um tiro final em algum momento, como acontece em competições. E isso que me chamou a atenção, porque eu ficava com uma dúvida de como é que esse time vai reagir hoje, uma decisão institucional ontem, os jogadores são avisados para entrar em campo hoje, na tarde de ontem, e tudo isso impacta a programação, a sua cabeça, como você está concentrado naquela semana para aquele jogo, e não. Um Flamengo de muita pressão, de saber o que está fazendo, encaixar sua pressão, dificultar muito para o Vasco. O Birner falou, eu acho, de consolidar sistema e testar opções de jogo. Um Flamengo que girou uma bola numa velocidade hoje para pegar a defesa do Vasco bagunçada para cruzar, como eu falei aqui no comentário inicial, que eu não vi exatamente em todos os melhores momentos do Flamengo no ano passado. E eu vi um Flamengo que criava muito, perdia muitas chances, mas criava a partir de muita velocidade também. O Arrascaeta, pifando, distribuindo. Então, achei interessante. Já não é algo que foi trabalhado em um dia, ou em 10 dias, ou em uma semana. Mas algo que foi tentado ser feito. O lado esquerdo do Vasco é muito frágil, mas que aconteceu. Então, assim, é uma boa notícia para o Flamengo e é uma péssima para quem já vai precisar semana que vem olhar e falar, poxa, meu time tropeçou aqui, talvez já tenha que começar a secar o Flamengo. Não vai ser tão fácil, imagino, por enquanto, secar esse Flamengo. Ô Pedrão, antes de distribuir para a galera aqui, só uma coisa. Essa conversa, esse comum acordo sobre a retomada da cavalaria no jogo de hoje, está tudo bem internamente? Está tudo acertado? Ficou algum climão aí? Não me pareceu um comum acordo, porque foi uma imposição, até uma informação... Foi imposição mesmo? Foi uma imposição institucional do presidente BAP, não era a ideia da comissão técnica. Então foi imposto que esse planejamento fosse alterado. Então não teve exatamente um comum acordo. Só para entender uma coisa, Pedro. Claro. Na avaliação da comissão técnica, era possível, como acontece na Europa, começar com o time principal jogando direto no Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, sem que esse time precisasse jogar o estadual? Não, tecnicamente não, porque por regulamento os jogadores principais do Flamengo precisariam estar em campo a partir da quarta rodada, que é a rodada do final de semana. Para efeito de regulamento, hoje foi o quarto jogo do Flamengo, mas é a terceira rodada. O que é uma coisa muito subjetiva, porque os jogadores principais... é subjetiva porque a FERJ diz que pode punir ou pode cortar parte, não tem nada muito, sabe... Ali na letra fria da lei, é muito mais um acordo de cavaleiros que os jogadores principais estariam em campo no fim de semana, antecipou-se para hoje. Perfeito. Entendeu? Aí só isso com um acordo que não houve. O Boto ele dá uma entrevista dizendo, não, o presidente nunca se meteu em escalação. Ninguém falou que o BAP ordenou que, sabe, teria que jogar o Pedro no segundo tempo, teria que jogar o Bruno no primeiro. Não, mas o BAP ordenou que o elenco principal, que a gente sabe quem são os jogadores do elenco principal, quais são os jogadores do elenco principal, ele tinha que estar em campo hoje, desde o primeiro minuto. E estava lá. Se o Pedro entrou no segundo tempo, se o Alexandre entrou no segundo tempo, se quem começou, sabe, não foi o Alexandre, se quem começou a jogar. Até porque se o BAP for escalar o time, o Felipe Luiz pega o bonezinho dele. Agora, houve uma imposição de que, olha, o time principal vai ser final de semana, né? Puxa para amanhã. E isso aconteceu.